Deus continue cuidando de nós, falando conosco, através de sua santa palavra. Obrigado, Senhor, por nos receber nesta manhã. Obrigado por nos atender nesta manhã. Obrigado por nos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim: este ano, ainda vou dar o meu maior testemunho. Amém? Quem crê, aplauda Jesus. Pode sentar. Você é muito bem-vindo ao culto, né? Que Deus abençoe o seu tempo aqui nesse culto. Que a palavra do Senhor seja clara, se abra para você de forma espetacular, tremenda, e que tudo venha caminhar, irmãos, na manhã de hoje, para que tudo dê certo. Tá certo? Quero que você deixe o seu coração à vontade para ouvir o que Deus tem a dizer. Amém? Hoje nós vamos começar nossa pregação com o livro de Marcos, né? Nós vamos para Marcos, capítulo 4. Certo? E o tema que eu uso, né? Vou usar para a pregação de hoje é: as palavras são sementes. Marcaram? Não marcou, né? Que as palavras são sementes. E eu quero que todo mundo preste atenção. Se alguém conversar do seu lado, você vai dizer para essa pessoa assim: agora não, vamos deixar para conversar depois. Porque agora quem vai falar é quem? É Deus, é o Espírito Santo que vai falar. Amém? Então, se alguém conversar, você fala: ó, desculpe, mas agora, quando alguém está falando, Deus para de falar. Amém? Mas quando a gente fica em silêncio, é a hora em que Deus fala. Nós estamos dando essa brecha, né? Essa abertura para Ele falar. Então, deixe Deus falar seu coração. Preste atenção. Em Marcos capítulo 4, nós vamos aqui estudar a parábola da semente, a partir do versículo 26 e vamos até o 29, tá bom? Que começa assim, e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, a colheita. Amém? Então, qual é o tema? As palavras são sementes. Aqui o texto está apontando para o reino dos céus, né? Que, olhando assim, irmãos, para o texto, a gente consegue já entender que o reino de Deus surpreende. O reino de Deus sempre surpreende, né? E está dizendo que o reino de Deus, ele é como aquela semente lançada à terra. Aí a pessoa vai dormir, acorda, seja de dia ou seja de noite. Quando ela olha, está lá um broto, um fruto aparecendo, alguma coisa germinando. E ela fica sem entender. Uai,
Como é que pôde acontecer isso? Então o reino de Deus surpreende. Digo, o reino de Deus surpreende. Quanto menos você espera, acontece alguma coisa. O reino de Deus é assim, né? Quanto menos você espera, acontece alguma coisa. Por exemplo, você talvez tenha feito um pedido a Deus sobre alguma coisa para a sua vida e até hoje não recebeu. Mas quem sabe hoje você recebe? Porque o reino de Deus é assim. Ele surpreende. Fato é que a sua oração, ela não está no vazio. Ela não está esquecida por Deus. Deus ouve toda a oração. Amém? Quantas vezes você também já foi surpreendido por uma bênção num determinado dia da sua vida, tempo da sua vida, que você também não estava esperando. Você tinha já até orado, já tinha até pedido aquilo para Deus. Mas de repente aconteceu. De repente. O reino de Deus é assim. É tudo muito de repente, é tudo, irmãos, de uma forma surpreendente. Amém? Mas preste atenção, eu quero usar esse texto não para falar propriamente do reino de Deus. Eu vou usar esse texto para falar de algumas ações, atitudes, de alguns movimentos que nós fazemos e não entendemos por que estamos colhendo o que plantamos. Porque é exatamente o que o texto está dizendo para nós. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende por que está nos acontecendo. Verdade ou mentira? Hein? Mito ou verdade? Tem coisas que vêm, acontecem, a gente não sabe por quê. Mas como pôde isso acontecer? Como está dizendo aqui. É igual a semente. Que semente? Aquela que você vai, joga ali, nem lembra que você jogou ela ali, nem lembra que você colocou ela na terra. Aí você dorme, ou dormindo, ou acordado, ou de dia, ou de noite, está lá o fruto daquela semente, e você olha, como está dizendo aqui o texto, ó, no último versículo, no versículo 27, lá na última parte, não sabendo ele como. Está entendendo isso ou não? Não sabendo ele como, olha lá. Ele dormiu, ele levantou de dia ou de noite, olha lá. A semente brotou, cresceu e não sabendo ele como. Mas como é que isso me aconteceu? Que estranho. Então tem algumas ações, atitudes, alguns movimentos que nós fazemos que não deixam de ser sementes plantadas. Semente lançada numa terra. E que a gente precisa entender que se estamos colhendo aquilo, é porque aquilo foi plantado. Irmãos, ninguém colhe o que não foi plantado. Se você nada plantar, nada vai colher. O homem do campo, o agricultor, se ele nada plantar na sua terra, ele nada vai colher. Só colhe quem planta. E para plantar precisa de semente. Se não tiver semente, não planta. Mas se tem semente, planta. Se não tiver semente, não vai plantar. E muitas vezes essa semente, preste atenção nisso, pode ser uma ação, como eu disse, uma atitude, um movimento que estamos fazendo. Mas acima de tudo eu quero te chamar a atenção sobre isso, e é sobre isso que eu prego aqui agora. Existe uma semente que às vezes a gente não se dá conta dela. As nossas palavras são sementes. E às vezes, irmãos, a maior ceifa que estamos colhendo atualmente, ou a maior colheita que estamos tendo atualmente, está mais ligada ao que pronunciamos, ao que falamos, do que qualquer outra coisa. Às vezes não é a sua atitude, não é as suas ações, não são suas ações, não são os seus movimentos, mas são as palavras que têm sido proferidas da sua boca. Qual é o tema? As palavras são sementes. E quando a gente lança uma palavra, olha aí, estamos lançando semente. E quando lançamos semente, se prepare.
Vai colher. Vai colher. E quando a colheita vier, pode não ser muito boa, porque depende muito daquilo que eu estou falando, mas pode ser muito boa, porque eu pronunciei, fiz a semente sair da minha boca, uma semente abençoada. Entende o que eu estou falando ou não? Uma semente abençoada. Então as nossas palavras são sementes. Nunca esqueça disso. E se hoje estamos colhendo alguma coisa, seja bênção ou maldição, é porque saiu alguma coisa da nossa boca. Ninguém semeia maldição e colhe bênção. Ninguém semeia bênção e colhe maldição. Ou uma coisa ou outra. Tem semente de abacate, tem a semente da manga, tem a semente da laranja, tem a semente do limão. Todo fruto tem a sua semente. Se você plantar a semente de abacaxi, esteja certo, você não vai colher a abobrinha. Não vai colher melancia. Você vai colher exatamente a semente da qual você plantou. Qual foi? Abacaxi. Então vai colher abacaxi. Está ouvindo? Se você plantar a semente do joio, você não vai colher trigo. Você vai colher o quê? O joio. Mas se plantar a semente do trigo, você colhe trigo. Irmãos, preste atenção, o poder das palavras. A palavra tem poder, diga, a palavra tem poder. Diga assim, ó, a palavra tem força. Fala assim comigo, ó, a palavra tem a capacidade de movimentar. Ela consegue remover, ela consegue tirar do lugar o que está no lugar, e ela consegue também pôr no lugar o que está fora do lugar. Está entendendo isso? Vou falar um pouco sobre Deus, o poder da sua palavra. Vá lá, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vamos observar primeiro isso aqui, ó. Escute bem, gente, com atenção. Acompanhe aqui comigo na Bíblia, ó. Isaías capítulo 55, ó. Posso falar? Não, só 3 pessoas, só o que está acontecendo. Posso falar ou não? Vamos lá então, ó, versículo 10 primeiro, ó. Preste atenção. Porque assim como descem a chuva e a neve de onde? Dos céus, e para lá não tornam. Olha aí, olha só, olha aqui para mim, só um minuto. A chuva quando desce, ela retorna? A neve desce, ela retorna? Não. Está dizendo aqui, ó, para lá não retorna. Então escute, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas faz o quê? Regam a terra e a fazem produzir e brotar. E dar o quê? Semente ao semeador e pão ao que come. Vem no 11 agora. Deus falando, assim será, ó, a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha aí, assim está dizendo o Senhor, será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Gente, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Se Deus decreta, declara, estabelece bênção por sua palavra, abençoado será tudo
que ele disser. Está ouvindo? Isso é importante a gente saber. Então a palavra, ela tem força, ela tem um poder, ela tem a capacidade de tirar as coisas do lugar, de fazer movimento. Ó, a palavra tem esse poder, tem essa graça. Quer ver uma coisa? João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1, 2 e o 3. Estão preparados para ler comigo? Então vamos lá, 1, 2, 3, ó. No princípio era o quê? O verbo. O verbo aqui é a palavra. Então no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era, ó. Então vamos lá, no princípio era a palavra. Vamos pela NVI, para ficar mais claro, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Quem estava com Deus? A palavra. E a palavra era quem? O próprio Deus. Olha o versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Espera aí. O que é que estava com Deus no princípio? A palavra. Ó, versículo 3 agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha agora. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha para a tua tradução agora. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. No princípio todas as coisas foram criadas pela palavra. Olha o poder da palavra. Lembra quando Deus disse assim, ó, haja luz. Ele não falou? Ele não soltou a palavra? Ele não liberou a semente? Hein? E houve luz. Então a palavra tem poder, a palavra tem força. A palavra tem a capacidade, ou tem capacidade de movimentar as coisas. Fazer as coisas saírem do lugar, irmãos. Ou voltar para o lugar. Aí alguém vai responder assim para mim, pastor, claro, as palavras são de Deus. É claro que tem essa força, é claro que tem esse poder, é claro que tudo acontece. Porque as palavras são de Deus. Olha o que Jesus falou a respeito das nossas palavras. Vai para Mateus, capítulo 12. Olha o que o Senhor Jesus falou a respeito das nossas, porque até agora nós estamos falando das palavras de Deus, que tem força, que tem poder, que movimenta qualquer coisa. Mas e as nossas? Vamos ver se tem a mesma graça? Vamos ver. Olha aqui, capítulo 12 de Mateus, o versículo qual é, gente? Ninguém sabe porque eu não falei. Mas vou falar agora. 37. Acompanhe comigo, você pode ler em voz alta? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Quem falou isso? Jesus falou isso para nós. Ó. Com as tuas palavras serás justificados, salvos, absolvidos. Mas também com as tuas palavras serás condenados, destruídos. Olha isso. Então eu vou repetir. Aliás, eu vou perguntar qual é o tema. As palavras são sementes. Cuidado, porque as palavras que saem tanto da boca de Deus quanto da nossa boca tem força, tem poder,
tem capacidade de movimentar. Isso que eu estou dizendo é tão profundo que eu quero que você vá para Provérbios, capítulo 18. Você já leu Provérbios 18? Gente, olha o que está escrito aqui, ó, em Provérbios, capítulo 18. Vou ler aqui, ó. Provérbios 18. O versículo é o 21. Acompanhe aí na sua Bíblia, seja pelo celular, seja pela Bíblia, ou por aqui, ó, pelo telão. Olha lá, 1, 2, 3, o que está dizendo lá, ó? A morte e a vida, opa, estão aonde? No poder da língua. Deixa eu te explicar. A morte e a vida estão no poder. A língua aqui refere-se, fala, é sobre a palavra. Não é língua não, língua. O que tem a ver a língua? É o que está saindo, está vendo? Ó, a morte e a vida estão aonde? No poder da língua, no poder da palavra. Tanto a morte quanto a vida está no poder da palavra. Olha agora. E aquele que a ama comerá do quê? Do seu fruto. Qual é o tema mesmo? São sementes. Gente, só produz fruto semente. Se tem semente, tem fruto. Se não tem semente, não tiver semente, não tem fruto. Então veja bem, ó, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então está registrando para nós que a palavra é uma semente. E que dependendo do que eu estou falando, eu posso estar comendo de um fruto de morte ou de um fruto de vida. Está entendendo isso? A sua palavra tem força, a sua palavra tem poder, a sua palavra tem capacidade de movimentar. Jesus, ele disse o seguinte: tende fé em Deus, porque qualquer que disser, falar, ó a palavra aí. Jesus disse isso: fale ao monte que ele sai do lugar. Qualquer que disser a este monte aí, ó, monte, ergue-te, lança-te ao mar, o que vai acontecer? Vai acontecer. Ele vai sair do lugar. A palavra. Jesus falou isso. Está entendendo? Então a palavra, ela tem essa força. O que eu amaldiçoar, amaldiçoado será. O que eu abençoar, abençoado será. O que eu repreender, repreendido ficará, será. Jesus, ele disse assim para o mar e para os ventos: cala-te, aquieta-te, ó a palavra aí. E o que houve? Bonança. O vento aquietou, o mar aquietou, tudo ficou calmo. Através do quê? Palavra. Então a palavra tem poder ou não tem? Jesus aproximou-se de uma figueira cheia de folhas para ver se tinha fruto nela. Chegou lá, não tinha fruto nenhum. Olha a palavra como é que ela tem poder. Nunca mais alguém coma fruto de ti. No outro dia, voltando pelo mesmo caminho, estava lá a figueira seca, desde as raízes. E os discípulos disseram: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoastes. Tem poder ou não tem? Tem força ou não tem? Não dá para mexer, movimentar as coisas? Dá. Está entendendo, igreja? Tem poder. Tem tanto poder que quando Josué estava em batalha contra os amorreus, o inimigo, o sol não podia se pôr, porque a probabilidade deles perderem a batalha era muito grande. Porque o exército inimigo tinha mais treinamento noturno do que à noite. Está ouvindo? E sabe o que o Josué fez?
no meio do sol quente, no campo de batalha, ele ergueu os olhos, olhou para o lado de Gibeão e disse assim: sol, detente. E olhou para o outro lado e tu, lua, no vale de Aijalon, pare aí. Sabe o que aconteceu? O sol e a lua pararam por quase um dia e eles venceram a batalha. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu por causa da palavra, da voz de um homem, Josué. Está ouvindo, gente? Tem poder ou não tem? Tem força ou não tem? Movimento ou não movimento? Tira as coisas do lugar? Põe as coisas no lugar? Sim. Isso é tão profundo, irmãos, que quando o profeta Ezequiel, olha só, ele teve a visão do vale de ossos secos, Deus disse para ele assim: homem de Deus, pode esses ossos reviver? Ele olha para Deus e fala assim: o senhor que sabe de tudo, eu não sei de nada. Eu falei: então profetiza. E ele começou a profetizar, e levantou-se um exército, e os ossos foram se encaixando, cada osso no seu lugar, e ficou aquele esqueleto tudo de pé. Já viu o esqueleto? Esqueleto lá, todo esqueleto. Aí Deus perguntou de novo para ele: homem de Deus, profetiza a carne para esses ossos e os nervos. E ele profetizou a carne e os nervos, e a carne foi entrando, os órgãos foram surgindo e tal, e ficou lá todo mundo igual a eu, assim agora, carne, só que todo estátua lá. Olha isso, gente. Daí a pouco Deus falou para ele assim: homem de Deus, agora profetiza a vida para esses ossos, para esse exército. E ele profetizou a vida, e diz a Bíblia que levantou-se ali um grande exército, e aqueles ossos secos reviveram. Através do quê? Da palavra. Tem poder ou não tem? Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, como é que ele venceu Satanás? Pela palavra: está escrito e está escrito. A palavra tem poder. Se você usar bem as suas palavras, você pode essa semana mudar muita coisa, movimentar peças da sua vida e colocá-las no lugar ou tirar. Porque a palavra tem o poder de tirar e de colocar. Pronuncie a bênção. Hoje talvez eu estou comendo de um fruto maldito, de um fruto penoso, que está judiando de mim. Por quê? Porque eu plantei essa semente. Não, eu não fiz nada, pastor. Imagina, não fiz nada. É o que Jesus falou na parábola da semente, né? Jogou a semente, brotou, nasceu fruto. Uai, como é que nasceu isso aqui? Eu não fiz nada. Não é isso que está escrito lá? Oh, acorda, desperta. Talvez você está se vitimizando por uma situação que te aconteceu. Você está achando assim: eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Eu que fui ofendido. Eu que não sei o que. Será? Ou não foi uma palavra maldita? Maldita. Porque uma palavra maldita, mal colocada, pode ser interpretada de forma diferente, erroneamente, por exemplo, de uma maneira que não vai trazer agrado a ninguém. Até nisso a gente tem que tomar cuidado na hora de falar. Está entendendo, gente? Se eu quero bênção, então faça a sua boca semear bênção. Se eu quero maldição, é só liberar a sua boca para pronunciar a maldição. Mas saiba disso, a tua palavra tem poder, tem força,
tem capacidade de movimentar, de fazer as coisas saírem do lugar. Se hoje eu vou repetir, estou comendo algum fruto, é por conta de alguma palavra que eu deixei a minha língua pronunciar. Se hoje eu estou comendo algum fruto de morte, é por causa disso. Se eu estou colhendo algum fruto de vida, é por causa disso. Amém, gente? Sai daqui hoje amaldiçoando a tua vida. Quê? Se você sair daqui hoje amaldiçoando a tua vida, amaldiçoado será a tua vida amanhã. Sai daqui hoje abençoando a tua vida. Engraçado, né? Quando eu falei assim, ó, sai daqui hoje amaldiçoando a tua vida. Não, misericórdia. Agora quando eu falei, sai daqui hoje abençoando a tua vida. Aquele silêncio, né? Como é que a gente reage, né? Às coisas más, das coisas boas. Eu vou fazer de novo a pergunta. Sai daqui hoje abençoando a sua vida. Amém. É isso. Olha, se você profetizar, escuta o que eu vou falar. Hoje, para que o vale de ossos secos que está na tua vida, o que está seco na tua vida, mas se hoje você pronunciar, falar, começar a abençoar, falar para esses ossos secos, reviver, irmãos, eu te garanto que esse mês ainda você colhe bênção. Esse mês ainda você vai frutificar. Então cuidado, preste bem atenção nisso, com o que você está falando. Amém? Cuidado com o que você fala. Cuidado na hora de se reportar ao seu filho, a maneira como você fala com ele. Você pode estar amaldiçoando teu filho. Você pode estar travando alguma coisa lá na frente, na vida do seu filho, por causa de uma palavra maldita. Está ouvindo, gente? Já vi pais, já aconselhei pais que maltratam seus filhos com palavras. De pai e mãe dizer, você não vai dar em nada. Olha aí. Aí, colhe um fruto, eu não sei o que eu fiz, eu dei tanta boa educação para esse menino, fiz de tudo por ele, não sei por que ele é um vagabundo, não sei por que ele é desse jeito. Foi o que Jesus falou aqui atrás, lá em Marcos 4, 26. A pessoa, ela semeia e depois não sabe, quando vem o fruto, ela não sabe mais, de onde veio isso aqui? Como é que isso aqui aconteceu? De dia ou de noite, acordado ou dormindo, quando ela se dá conta, poxa, você viu que acabou de nascer aqui? Um pé de alface? Poxa, eu não plantei isso? Será? Pensa um pouquinho mais, você vai ver que plantou. Você entende como é que é a coisa? Que olha às vezes para o menino e fala, olha, você não vai dar em nada. E o menino realmente começa a crescer e não dá em nada. Abençoa o teu filho. Olha para ele e fala, você vai ser uma bênção. Você é a herança do Senhor, Deus deu você para mim. Você vai conquistar muita coisa, você vai conquistar muitas terras. Você vai ser uma bênção nos estudos. Você vai conseguir alcançar os seus ideais. Você vai entrar numa universidade, vai se formar. Você vai dar muito orgulho para mim. Sabe por quê, meu filho? Porque você é uma bênção. Olha isso. Você é uma bênção. Você é tudo que eu tenho. Você é a força da minha vida. A criança vai recebendo aquilo. Isso na mente de uma criança, meu Deus, impacta demais. Por quê? Porque a palavra tem força, a palavra tem poder, a palavra tem capacidade de movimentar, a palavra impacta. Uma palavra bem colocada impacta, mexe. Está ouvindo, gente? Impacta. Coloque isso dentro de você. Começa daqui para frente, começa a abençoar. Você está trabalhando aonde? Em um determinado lugar. Ai, pastor, que lugar maldito. Isso aí. Maldito mesmo. Vai sofrer lá. Por quê? Está falando. Abençoa, é de lá que ganha o teu sustento. Fica quietinho. Trabalha quieto, cumpre a tua obrigação, só isso. No final do mês, e vai comer picanha.
vai sair para as festas e tal, agora fica amaldiçoando um lugar que antes deu como testemunho, né? Pastor, graças a Deus, dá bem. Nossa, pastor, está desempregado há tanto tempo. Mas Deus foi tão bom que me deu um emprego, abriu uma porta de emprego para perto da minha casa. Estou tão feliz. E chora, que é uma beleza. Passado um tempo, pastor, que praga, hein? Que maldição é aquele lugar. Ó, antes era bênção, agora é maldição? Né? Às vezes é um cliente seu. Não é? Às vezes é um cliente que é uma praga. Abençoe esse cliente para você ver se ele não vai ser uma bênção para a tua vida. Você que trabalha com gente. Começa a fazer isso para você ver. Abençoa os teus negócios. Ó, profetiza sobre os teus negócios. Para que haja frutificação, cresça. Sobre os teus estudos, para quem estuda. Ó, está fazendo curso, Deus abre minha mente. Eu vou entender isso aqui, em nome de Jesus, eu vou entender, eu vou absorver tudo de bom para minha carreira profissional. Ó, está entendendo? Então, gente, vamos começar a mudar a nossa fala, a nossa conversa. Vamos começar a abençoar todo mundo. Começa a abençoar teu marido, se ele é um marido que te traz desgosto, decepção, começa a abençoar a vida dele. Porque talvez até hoje você só ficou falando mal dele, dos defeitos dele, das falhas dele. E ainda teve a cara de pau de compartilhar isso com a turma lá do salão de beleza. Aí todo mundo fica sabendo. O lugarzinho que para fazer fofoca. É incrível isso. Uma vez eu fui e fiquei só ouvindo. Fiquei doido com isso. Você está entendendo? E ainda expôs ele. Ó. Aí aquela pessoa que um dia encontrou você, esse é seu marido? O que a pessoa vai ter como ideia do seu marido? Tudo que você falou dele. Não fala que ele é uma bênção. Profetiza, lance palavra de bênção sobre a vida dele. E também faz isso com a sua mulher. Pode ser rixosa a mulher. Pode ser aquela mulher que parece aquela goteira, que fica pingando, enchendo as paciências. Começa a abençoar. Não é? Começa a abençoar a tua mulher, começa a profetizar sobre a vida dela. Ela vai largar essas coisas. A Bíblia diz, fala sobre isso. Profetiza, minha mulher é uma mulher sábia. Ela pode ser a pior de todas. Ela é uma mulher sábia. Ela é uma mulher sábia. A minha mulher é uma bênção. Ela pode ser a tranqueira. Ela pode ser uma mulher, irmãos, briguenta. Pavio curto, explosiva. Mas se você começar a liberar essa semente, você vai ver, vai brotar. Olha, eu vou dizer para vocês, gente. Semente plantada, brota, nasce. Então está na hora da gente começar a mudar a nossa vida. O que vocês acham? Nossa maneira de viver. Dá para viver bem, gente. Começa a falar coisas boas, começa a profetizar coisas boas, isso vai te fazer bem, você vai se animar, você vai se animar, cada vez mais você vai ficar melhor, ó, quando você se vê, você já está colhendo o fruto, ó, você falou de vida, vai colher fruto de vida. Você falou de vida para a tua família, vai colher fruto. Falou de vida para o teu filho, vai colher fruto de vida. Falou de vida para a tua mulher, para o teu marido, vai colher o fruto. Do teu trabalho, vai colher fruto. Está ouvindo? Mas eu estou desempregado. Profetiza. Esse é o teu vale de ossos secos. Profetiza. Em nome de Jesus, esse mês, uma porta de emprego vai se abrir para mim. Em nome de Jesus, esse mês eu vou fazer a maior venda de todas as vendas que eu já fiz até hoje. Em nome de Jesus, esse mês, Deus vai mandar clientes para a minha loja, para o meu comércio, que olha... Em nome de Jesus, esse mês eu vou conseguir, que eu estou de olho faz muito tempo naquela blusa, eu vou comprar aquela blusa. Eu não comprei porque não tem dinheiro para comprar, mas esse mês eu vou ganhar dinheiro e vou lá comprar aquela blusa. Ó, aquele sapato, está ouvindo, gente?
Profetiza para você ver se esse mês tua vida não vai ser diferente. Lembre-se disso. Qual o tema? As palavras são sementes. Nunca esqueça disso. A partir de hoje, faça como o Davi fez. Ele orou e falou assim: "Eu coloco aqui, ó, um guarda na minha boca para eu não pecar." A gente tem que fazer isso. Vamos nos policiar, se guardar de certas confissões, de certas palavras proféticas. Porque profetizar é falar sobre o futuro. Então eu profetizo. Aí você vê a área que você vai profetizar. Fala sobre o futuro daquilo. Descreva sobre o futuro daquilo. Nas suas palavras em oração a Deus. Você vai ver se você não vai colher fruto esse mês. E fruto de vida, viu? Amém? Em nome de Jesus, você recebe? Você guarda essa palavra no coração? Então vamos nos guardar de qualquer palavra má, torpe, né? Ociosa, inútil, que não vale de nada, que só traz destruição, que só penaliza a nossa vida. E vamos começar a pronunciar palavras de vitória. Palavras de vitória. Amém? Vamos fechar os olhos para a gente orar? Senhor, que bênção, né? O Senhor nos deu uma palavra aqui que pode mudar o norte da nossa vida. Pode nos levar à bênção que desejamos, pode nos levar ao alcance que queremos. Porque a palavra realmente tem poder, tem força, ela impacta. Ela tem capacidade de fazer movimentações. Olha isso. Nela está a vida e nela está a morte. E eu quero só pronunciar a vida, Senhor. Abençoar meus filhos, a minha esposa, a esposa abençoando seu marido. Deus, tem que dar tudo certo nessa carreira, na carreira profissional. Tem que dar certo nessa jornada, tem que dar certo nessa caminhada. Tem que dar certo e tudo vai depender da nossa pronúncia, do nosso profetizar, daquilo que nós falamos em nome de Jesus. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Muito obrigado. Abençoe e abençoe a vida desse povo para a honra e glória do teu nome. Amém! Vamos aplaudir a Jesus?